Na tranquila cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco, Jeremias era o zelador dedicado de uma antiga escola. Sua rotina era silenciosa, mas as sombras que pairavam sobre ele escondiam um segredo sinistro. Nas noites de lua cheia, o ar tranquilo da escola se transformava em um palco para a terrível maldição que assombrava Jeremias. Os corredores vazios eram testemunhas de sua metamorfose, quando a lua lançava sua luz prateada sobre o prédio. Pelos ermos corredores, seus uivos ecoavam, revelando a besta interior que agora dominava Jeremias. Seus olhos, antes gentis, refletiam a ferocidade da criatura que emergia. Os estudantes mais curiosos haviam escutado rumores sobre estranhos acontecimentos nas noites de lua cheia. Desaparecimentos misteriosos e marcas inexplicáveis nas paredes da escola alimentavam a inquietante aura que cercava Jeremias. Enquanto a cidade dormia, ele vagava pelas sombras, sua forma lupina espreitando os arredores da escola. O lamento noturno do lobisomem ecoava pelos campos, criando um arrepio na espinha de quem ousasse escutar. Jeremias lutava para manter seu segredo enterrado, mas as evidências crescentes atraíam a atenção de alguns habitantes curiosos. Enquanto o mistério se aprofundava, a cidade de Caruaru se via envolvida em uma trama de terror, onde a linha entre humano e besta se dissolvia sob a luz pálida da lua cheia. À medida que os avistamentos do lobisomem se multiplicavam, uma tensão palpável se instalava na pacata cidade. Moradores sussurravam sobre sombras misteriosas e olhares furtivos nas noites iluminadas pela lua cheia. Às vésperas de cada lua cheia, a ansiedade se infiltrava nas conversas diárias, e as janelas eram cerradas com receio do desconhecido. Relatos intrigantes começaram a circular entre os habitantes. Testemunhas juravam ter visto olhos amarelos brilhando na escuridão e ouvido uivos selvagens cortando o silêncio noturno. A cidade, antes conhecida por sua tranquilidade, agora abrigava uma atmosfera carregada de medo e suspeita. Alguns valentes tentavam desvendar o mistério, patrulhando as imediações da escola nas noites de lua cheia. Entretanto, o lobisomem se mostrava esquivo, uma sombra habilidosa que se movia entre os recantos mais obscuros da cidade, desafiando qualquer tentativa de captura. O rumor sobre a maldição de Jeremias se espalhou como fogo selvagem, provocando debates acalorados e teorias mirabolantes. A igreja local realizava rezas noturnas em uma tentativa desesperada de afastar o mal que se apossara da cidade, mas a incerteza persistia. À medida que o ciclo lunar avançava, os moradores de Caruaru viam-se presos em uma dança sinistra entre o conhecido e o desconhecido, entre o homem e a besta. Cada noite de lua cheia trazia consigo uma atmosfera de suspense, deixando a pequena cidade mergulhada em um pesadelo que se recusava a desaparecer. A crescente desconfiança em relação a Jeremias transformou a cidade em um caldeirão de suspeitas. Olhares apreensivos eram trocados entre os moradores, e qualquer passo fora do comum era motivo para acusações veladas. A sombra da dúvida pairava sobre a figura do zelador, mas ninguém ousava confrontá-lo diretamente. Conversas furtivas aconteciam nos mercados e praças, onde os moradores tentavam decifrar quem poderia ser o lobisomem. Cada pessoa era analisada sob uma lente de suspeição, e até mesmo os vizinhos mais confiáveis eram alvo de olhares questionadores. Jeremias, alheio à crescente paranoia, continuava suas atividades diárias, mantendo a fachada de um zelador comum. No entanto, seus olhos carregavam o peso da maldição que escondia, e a solidão se tornava sua única confidente. As noites de lua cheia eram um fardo que ele carregava silenciosamente, enquanto a cidade ao seu redor se despedaçava em desconfiança. O pânico coletivo alimentava teorias selvagens, e rumores surgiam como fumaça, obscurecendo a verdade. O ambiente antes acolhedor agora estava impregnado de desconfiança, e o lobisomem, sempre hábil em seus passos, continuava sua dança sombria nas sombras da cidade. Ninguém tinha prova concreta de que Jeremias era o responsável pelos aterrorizantes eventos noturnos,
e a incerteza mantinha a comunidade em um estado constante de alerta. Na vista dos moradores, qualquer semblante poderia ocultar a besta, e a caça pelo verdadeiro culpado transformava Caruaru em um palco de desconfiança e medo. À medida que a paranoia crescia, o ar em Caruaru tornava-se denso, carregado com a energia do medo. Sombras alongadas ganhavam vida, e o crepúsculo marcava a chegada iminente de noites repletas de apreensão. Os moradores, mesmo nas confortáveis paredes de seus lares, sentiam-se vulneráveis, incapazes de escapar do desconhecido que rondava entre eles. Relatos macabros começaram a surgir, vindos daqueles que alegavam terem cruzado o caminho do lobisomem. Descrições detalhadas de encontros assombrosos povoavam as conversas noturnas, fazendo com que cada rangido de porta e cada uivo distante da criatura se transformasse em um eco de terror. A igreja, outrora um refúgio espiritual, agora abria suas portas em um esforço desesperado para afastar a escuridão que pairava sobre a cidade. Rezas ecoavam pelos corredores vazios, mas mesmo a fé mais fervorosa parecia vacilar diante da ameaça sobrenatural que se materializava nas noites de lua cheia. Jeremias, por sua vez, sentia a pressão crescente, e lutava contra sua transformação noturna. A dualidade de sua existência se tornava um pesadelo inescapável, e a linha tênue entre a humanidade e a besta se desfazia à medida que a lua alcançava seu apogeu. A cidade, mergulhada em trevas, tornava-se um labirinto de sombras e suspeitas. À medida que as noites avançavam, o próprio tecido da realidade parecia se distorcer, permitindo que a criatura que assombrava Caruaru se manifestasse em formas cada vez mais aterrorizantes. Cada respiração noturna era um sussurro de perigo iminente, e os moradores, acuados em seus lares, mal ousavam lançar um olhar para além de suas janelas fechadas, temendo o que poderia estar à espreita nas sombras. À medida que a escuridão se intensificava, Caruaru mergulhava em um pesadelo sem fim. Os sons noturnos eram agora uma sinfonia dissonante, onde cada ruído insignificante ecoava como um presságio de terror iminente. A própria atmosfera parecia impregnada com uma presença maligna, e o vento sussurrava segredos sinistros entre as vielas desertas. Os moradores, presos em suas próprias casas, sentiam o ar gelado se tornar mais denso a cada noite. Janelas cerradas não eram suficientes para bloquear a sensação de que algo observava de fora, esperando o momento certo para se manifestar. Sombras distorcidas dançavam pelas paredes, tomando formas fantasmagóricas que se insinuavam nas mentes já abaladas dos habitantes. Rumores de desaparecimentos misteriosos circulavam agora como uma praga, alimentando o terror que enraizava-se na cidade. Testemunhas, olhos assombrados e semblantes pálidos, murmuravam sobre vultos negros que se moviam silenciosamente sob a luz mortiça da lua cheia. Jeremias, perdendo gradualmente sua humanidade para a besta interior, tornava-se a personificação do terror que afligia a cidade. Seu olhar, uma mistura distorcida de humanidade e selvageria, causava calafrios até nos mais corajosos. Seu caminho, guiado pelo instinto de caça, deixava rastros de pavor por onde passava. A população, acuada, via a própria realidade se fragmentar. A linha entre sonho e pesadelo se esvaía, deixando-os vulneráveis a uma escuridão que não podia ser compreendida. Enquanto o lobisomem de Caruaru continuava sua dança macabra, a cidade afundava em um abismo de desespero, onde o próximo passo podia revelar. À medida que a angústia se espalhava, as sombras adquiriam vida própria, contorcendo-se como espectros famintos em busca de almas perdidas. As paredes das casas pareciam sussurrar segredos antigos, e o vento noturno carregava consigo murmúrios indistintos que ecoavam como risos malignos. Os moradores, temendo o inimaginável, começaram a experimentar visões distorcidas e pesadelos que transcendiam a barreira entre o sonho e a vigília. Rostos pálidos surgiam nas janelas, refletindo a agonia coletiva que se desenrolava na obscuridade da noite. Era como se a própria cidade estivesse possuída por uma entidade sinistra,
alimentando-se do medo que permeava cada rua e beco. A igreja, outrora um farol de esperança, tornou-se um refúgio precário contra as forças sobrenaturais que ameaçavam engolir Caruaru. As velas tremiam, suas chamas dançando em resposta a uma presença invisível que se aproximava. Cada reza tornava-se um apelo desesperado por misericórdia, enquanto a congregação lutava contra as sombras que avançavam pelas paredes sacras. Jeremias, agora mais fera do que homem, não era mais uma figura isolada nas noites de lua cheia. Sua presença era anunciada por uivos lamentosos que ecoavam pelas ruas desertas. À medida que se movia, a própria atmosfera se distorcia, criando um vácuo de desespero por onde passava. Os moradores, desesperados para entender o horror que os cercava, se viam enredados em pesadelos que não podiam ser acordados. O ar estava grávido de uma tensão crescente, e a cidade de Caruaru, antes tão serena, tornou-se um teatro sombrio onde o medo dançava, conduzindo a todos em uma sinfonia de horrores inimagináveis. Com o clarear do dia, Caruaru despertou sob o manto de uma realidade transfigurada. Janelas entreabertas revelavam rostos ansiosos, ainda capturados pelos resquícios da noite anterior. Contudo, o sol, apesar de seu esforço, não podia banir completamente o suspense que envolvia a cidade. Jeremias, retornado à sua forma humana, emergiu das sombras da noite. Seus olhos, cansados e marcados pela dualidade, refletiam a carga de um segredo que se recusava a ser revelado. Silenciosamente, ele retomou sua rotina como zelador, como se a dança com o sobrenatural fosse apenas um capítulo passageiro em sua existência. A cidade, no entanto, permanecia em suspense. O mistério pairava no ar, entrelaçando-se com os raios de sol que tentavam penetrar na névoa da perplexidade. Os moradores, enquanto retornavam às suas vidas cotidianas, carregavam consigo a sombra de uma verdade que permanecia inalcançável. Assim, Caruaru continuava, um palco onde a linha entre o ordinário e o extraordinário permanecia tênue. O lobisomem de Caruaru, envolto em enigmas, esperava pacientemente pelas próximas noites de lua cheia, enquanto a cidade guardava consigo o segredo que se tornará parte indissociável de sua existência.